Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está no ar o programa Humanamente. Chega mais para compartilhar com a gente esse espaço de conversas e reflexões sobre saúde mental. Humanamente, que você já sabe, é uma parceria da Band News FM e o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Sempre com a melhor análise médica. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Tudo jóia, Rô, sempre com a melhor análise jornalística também. Ela fala melhor análise médica e eu esqueço de devolver o elogio, né, Rô? Melhor análise Hoje você jornalística. lembrou, foi bem, gostei. Gente, hoje o nosso programa vai olhar para uma história de cuidado. Quando a gente fala sobre pessoas que vivem com demência no nosso país, a gente está tratando de uma área que vive uma profunda crise social. Para a gente ter uma ideia, segundo o Relatório Nacional sobre a Demência, publicado no fim de 2023, até 80% dos casos sequer foram diagnosticados em todo o Brasil. Temos poucas pessoas recebendo o mínimo, que é o diagnóstico, além de um tratamento adequado. Apoio e suporte a cuidadores também fica nesse limbo. Desde o ano passado, a gente tem uma lei que cria uma política nacional de cuidado integral às pessoas com Alzheimer e demências. Essas informações que eu citei estão no livro O Bom do Alzheimer, da Cláudia Alves, que é justamente a nossa entrevistada de hoje. A Cláudia Alves, que é gerontóloga e pedagoga, ela é criadora do canal O Bom do Alzheimer, com mais de 1 milhão de inscritos nas redes sociais. A Cláudia tem contado como a doença, o Alzheimer, da mãe dela, Francisca, transformou a relação das duas e trouxe à tona uma nova forma de amar. Está lançando esse livro também agora, que é um guia para quem precisa conviver com a doença e faz a gentileza de conversar com a gente hoje aqui no Humanamente, gravado na sala digital da Band. Cláudia, seja muito bem-vinda com a gente, tudo bem? Pelo convite. Cláudia, parabéns pelo lançamento do livro. Eu estou aqui com o livro O Bom do Alzheimer. É um livro que veio, né, na esteira de um sucesso muito grande que aconteceu nas redes sociais, né? Então está aqui O Bom do Alzheimer, como a doença da minha mãe foi a nossa cura. Cláudia Alves, em depoimento a Rosana Caiado, lançado esse ano pela editora Sextante. E eu queria que você contasse para a gente tem feito aqui no Humanamente um pouco essas entrevistas falando dos transtornos mentais. A gente fala quase 10 anos dos transtornos mentais aqui, mas a gente tem falado nessa perspectiva muitas vezes da primeira pessoa, né? A pessoa que sofre de ansiedade, a pessoa que enfrenta a dependência química. E hoje a gente achou essa oportunidade de falar com quem convive, cuida de uma pessoa com demência. Então eu queria que você contasse primeiro essa história, um pouco do canal, do perfil nas redes sociais, que virou um livro. Como é que você entrou nessa do Bom do Alzheimer, Cláudia? Obrigada. Bom, eu vou começar como surgiu o canal. Na verdade, o canal surgiu porque eu tinha necessidade de mostrar para as pessoas que era possível viver de forma mais humanizada, mesmo com uma pessoa com demência. No começo foi difícil para mim, porque eu não entendia nada sobre demência, mas eu entendi que não tinha outra forma de lidar com isso tudo se não fosse com conhecimento, estudando bastante e entendendo os comportamentos. E aí eu abri um canal no YouTube para mostrar o dia a dia da minha mãe. E nesse canal eu mostrava como que ela era feliz. Ela cantava, dançava, saía, praia, piscina, teatro. E eu mostrava os comportamentos dela. E as pessoas ficavam muito felizes, muito encantadas e queriam aquilo também. E aí eu vi a necessidade de eu estudar mais para trazer informações mais científicas sobre os comportamentos. E eu comecei a estudar, a mostrar os comportamentos, explicar o que significava cada comportamento, por quê, como evitar. E aí foi crescendo o YouTube. Depois eu entrei no Instagram, no Facebook. E hoje as 3 redes sociais, até 4, porque eu estou no TikTok também, já tem mais de 2 milhões de seguidores.
que a gente percebe que querem ter uma vida mais tranquila, porque é muito desafiador. Não é muito tranquilo se você não entender e não entrar nesse mundo deles. É muito importante isso que você está falando, Cláudia, porque a gente tenta trazer aqui no Humanamente essa visão e esse lado da economia do cuidado, de quem cuida de fato. A gente fala sobre maternidade, mas também precisa falar das pessoas que cuidam dos idosos e principalmente das pessoas com demência, no seu caso, das pessoas com Alzheimer. Na comunicação com as pessoas na internet, como é que você conseguiu encontrar mais doçura, mais leveza, de alguma forma, algo que aqueça um pouco o seu coração no dia a dia com os cuidados com uma pessoa do Alzheimer, assim? De que forma que isso te ajudou também a enfrentar dificuldades e te ajuda ainda hoje? Bom, na minha forma de. Peraí. O que eu faço? Na minha forma de levar esse conhecimento para as pessoas, eu naturalmente já sou uma pessoa calma. Então, eu tento mostrar para as pessoas que tudo isso, quando você está lidando com uma pessoa com Alzheimer, você precisa ter autocontrole. Porque o que dá muito errado na relação cuidador e paciente é que o cuidador geralmente está no limite do estresse, no limite do medo, da ansiedade. E isso passa para o doente. E aí a relação fica impossível. Quando eu comecei, a minha ficha, né, a minha chave virou quando eu entendi que não era possível mudar os comportamentos da minha mãe. Então eu precisava ter autocontrole, que não é fácil, mas entendendo que tudo que ela faz não é pessoal, não é comigo, eu comecei a ter mais tranquilidade. E eu tenho, naturalmente, um temperamento tranquilo, uma voz calma. E eu fiz alguns cursos de inteligência emocional, de comunicação não verbal, para eu aprender a lidar com isso tudo, né? Curso básico, não fiz nenhuma pós-graduação, fiz cursos livres, né? Mas isso me ajudou muito para eu ter esse autocontrole. E as pessoas aprendem isso. Quando eu falo muito do autocuidado, gente, isso é fundamental. Hoje em dia, muitas pessoas colocam o autocuidado como um item de luxo, e não é. As pessoas precisam entender a necessidade de terem esse autocuidado, porque se elas não tiverem esse olhar para ela própria, ela não vai conseguir cuidar, ela vai adoecer. Existem casos até que a pessoa morre antes do paciente. Mas você vê, Cláudia, então o centro, eu acho, de tudo que a gente vai falar ao longo desse programa, né, Rô, é o cuidado, né? O cuidado do paciente, a gente está falando do cuidado com o paciente, mas para que você possa cuidar do paciente, você tem que cuidar de si mesmo. E cuidado é muito interessante, que a origem mesmo de cuidado, né, é prestar atenção, é pensar naquilo. Então, cuidar-se no momento em que você precisa cuidar de alguém que está doente, alguém que está com um quadro de demência, é prestar atenção em si mesmo para ver como você está, para poder prestar atenção no outro. Mas, às vezes, eu imagino que você ainda seja pego no contrapé, hein, Cláudia? Assim, mesmo preparado, mesmo pensando, mesmo se preparando, de vez em quando ainda escorrega ou não? Sem dúvida. Dúvida, escorrega, e não é pouco, não, é muito. A minha mãe está numa fase que ela tem afasia, é uma afasia grave, ela fala pouco e grita muito. Vocês podem perceber que talvez tenha um barulhinho no fundo, uns gritinhos. Esses gritos vêm em função da necessidade dela de se comunicar e não conseguir. E isso deixa a gente muito ansioso também, porque eu sei que ela está querendo se comunicar e não consegue. E eu já estou acostumando, mas isso já está assim há um ano. Então, assim, eu já entendo, eu procuro amenizar isso tentando distrair, tirar o foco dessa necessidade dela, porque é uma ansiedade, né? A pessoa que quer falar e não consegue, eu sempre tento me colocar no lugar dela. E isso eu falo muito para as pessoas
que me mandam dúvidas, me mandam perguntas, eu falo sempre, tenta se colocar no lugar deles. O que você sentiria se você tivesse a necessidade de pedir alguma coisa e você não conseguisse contextualizar aquele pedido? Você não ficaria ansioso? Você não ficaria nervoso? O que você faria? Talvez você gritasse. Quando a pessoa fala assim, ah, minha mãe, ela é muito teimosa. Aí eu explico, gente, a teimosia é uma disputa de ego, né? Tem uma pessoa demente que quer mostrar para você alguma coisa e você que é lúcida também quer mostrar. Aí não bate, sabe? Então, assim, é muito melhor você aceitar o que ela está falando, mesmo que vá contra o que você acha, porque você não precisa provar nada. Ela precisa, ela quer provar. Então, assim, são coisinhas básicas do dia a dia que eu vou mostrando para as pessoas a melhor forma de lidar, né? Mas isso não quer dizer que é uma fórmula mágica. É lógico que eu também me sinto ansiosa, eu me cuido, eu procuro me cuidar muito para conseguir lidar com isso. Já são 14 anos de diagnóstico, fora o tempo que eu não sabia, não percebi, e ela já tinha demência, porque ela, quando eu tive o diagnóstico, foi na fase moderada já. Eu perdi a fase inicial, a fase pré, né, que a pessoa tem um declínio cognitivo, mas ainda não apresenta sinais de demência. Então, assim, eu imagino que ela já tenha Alzheimer há mais de 20 anos. Então, eu adoeci também. Eu tenho ansiedade, eu tenho insônia e eu trato isso porque, gente, não tem como ignorar que existe uma fila, uma fila genética e que possivelmente eu terei também, né? Eu não sei se a ciência até vai chegar a mim, né? Espero que sim. Nós sabemos que tem uma medicação nova, que é para fases iniciais, mas eu não tenho diagnóstico, então, enfim, eu procuro me cuidar, sabe como? Cuidando da minha saúde mental, física, emocional, fazendo exercício físico, com uma alimentação saudável. Eu estou investindo na possibilidade de não ter com o que eu posso ter, né? O que eu posso fazer por mim? Cuidar da minha saúde física, mental, estou fazendo inglês, faço um monte de coisa, estudo muito. Essa é a forma mais natural que tem de fazer a prevenção. Queria mostrar alguns dados que foram levantados pela nossa sala digital, revelando o interesse das pessoas pelo Alzheimer e por demências no geral. No último ano, só para a gente ter uma ideia, quando as buscas na internet são relacionadas a cuidados, o principal termo buscado é o Alzheimer. Em segundo lugar, a depressão, depois vem Covid, esquizofrenia, mas é o principal termo relacionado a demências e cuidado. Interesse pelas buscas de cuidados está o Alzheimer. A gente tem uma outra tela aqui da nossa sala digital, identificando também que desde 2020 aumentou muito o interesse das pessoas buscando por remédio para Alzheimer, alcançando um pico, inclusive, em 2025. A Cláudia estava falando sobre medicação nova para Alzheimer, né, doutora? A gente tem novidades nessa área. O doutor pode explicar melhor daqui a pouquinho. E também pode explicar esse aumento, o que pode explicar esse aumento das buscas pela internet, no interesse das pessoas. E ainda uma terceira arte da nossa sala digital sobre as buscas em relação ao Alzheimer ser hereditário, né? Se de fato há esse fator. A Cláudia também comentava sobre a mãe, sobre a possibilidade, a preocupação com a doença no caso dela, e é uma das principais buscas também pela internet, doutor. Pois é, se a gente for de trás para frente aqui, existem formas de Alzheimer que são muito influenciadas pela genética, assim, sobretudo o Alzheimer de início precoce, quando começa muito cedo, aí você sabe que tem uma carga genética maior. De forma geral, o Alzheimer que acontece nas pessoas com mais idade, ele tem uma influência hereditária, mas ele não é um destino certo. Se a gente pensar, é como o câncer, de forma geral. Se a mãe teve câncer de mama, tem risco de a filha ter câncer de mama, mas tem uma série de outros fatores de risco modificáveis. Um monte de fatores de risco modificáveis. Por exemplo, surdez,
pressão alta, diabetes mal controlado, a própria depressão. Hoje em dia se fala de periodontite, de inflamações na gengiva, enfim, o isolamento, o distanciamento das pessoas. Então, se a gente conseguir, o sedentarismo, né? Se a gente conseguir modificar os fatores que são modificáveis, isso a gente diminui o impacto, né, o risco, mesmo tendo um parente com Alzheimer, que é o que a Cláudia falou que tem tentado fazer, né, tem se tratado, tem estudado, tem cuidado aí do seu estilo de vida. Isso é muito importante. E só para a gente comentar as outras artes que a gente viu, né, o levantamento, muito interessante que o principal cuidado que as pessoas procuram, né, quando você joga no Google como cuidar de uma pessoa com, o primeiro resultado é Alzheimer, mostrando, né, a preocupação e a prevalência, né, o quanto esse problema cresce na sociedade e vai crescer mais com a população envelhecendo. A gente já entrevistou aqui no Humanamente uma das grandes especialistas, uma colega de turma, a doutora Cláudia Suemoto, e ela falando, fator de risco, vulnerabilidade social, falta de menos anos de educação, pouca alimentação de baixa qualidade e população envelhecida. Tudo que o Brasil tem, a gente está sentado numa bomba relógio, né? E os remédios, claro, são sempre o avanço, a gente tem que continuar investindo, mas os remédios que fizeram notícia nos últimos tempos não são assim remédios que transformem a evolução da doença, nada que seja assim ainda fantástico. Então, são coisas importantes, mas eu queria ouvir a Cláudia, né, nessa perspectiva de, puxa, eu falo aqui da minha mãe, eu falo dos cuidados, mas isso me deixa preocupada, então eu cuido. Será que eu vou ser cuidada também? Isso passa na cabeça também, Cláudia? Com certeza. Passa pela minha cabeça. Antes não passava. Eu dizia que eu ia jogar para o universo e deixar rolar. Mas hoje passa, porque eu vejo que meus filhos também têm as questões deles, né? Eu tenho uma filha que tem 2 filhos autistas. E meu filho não tem filhos, mas ele diz que quer cuidar de mim. Então, assim, eu procuro não pensar nisso, mas penso, não tem como fugir disso. E o que eu estou fazendo, como você falou, é mudança de hábitos. Eu sei que isso pode acontecer se eu chegar até os 90 anos, e se eu me cuidar, pode ser que eu não tenha, né? E se tiver que ter com 90 anos, eu vou ser grata por viver tanto tempo sendo autônoma e cuidando da minha própria vida. Então, assim, é um fator que preocupa? Sim, mas é um fator que preocupa, mas não está no meu top de preocupação, tem outros. Sim. E quando a gente está falando em cuidado, a gente está falando de envelhecer e a gente está olhando para fatores culturais também das famílias brasileiras, que eu acho que é importante para a gente refletir, né, Cláudia? Você já morava com a sua mãe antes, no diagnóstico da doença e continuou morando? Você teve ajuda também de outros familiares? Como é que é essa construção no cuidado com a dona Francisca, para que outros ouvintes tenham ideia também da sua história? Então, eu sou filha única, eu tive um irmão, mas que morreu ainda criança, e sempre morei com ela, sempre. Então, continuei morando com ela. Então, assim, a demência chegou e eu passei a cuidar, parei minha vida profissional, eu ainda não tinha me aposentado, eu tinha 49 anos, eu estou com 63, e parei tudo para cuidar dela. Mas parei entre aspas, continuei produzindo dentro do que eu podia em casa. E eu tenho uma rede de apoio porque eu tenho uma família e sou muito grata. Eu sei que não é a realidade da maioria dos brasileiros, mas eu tenho um marido que me apoia, eu tenho 2 filhos, tenho meus netos, então assim, eu me sinto acolhida. Então, consigo levar, mas eu sei que, infelizmente, isso não é um quadro comum nas famílias. Ô, Cláudia, uma das coisas muito legais que eu achei no livro é quando você fala da construção dessa rede de apoio. Porque às vezes parece que tem gente que tem sorte na vida e que está dada a rede de apoio. É herdeiro, tem dinheiro, tem família, está tudo certo. Mas, eventualmente, isso, como você falou, não é a realidade da maioria das pessoas, mas essa rede de apoio pode ser construída, né? Você fala muito bem assim de que às vezes ninguém te ajudou, mas você não pediu ajuda,
né? Então eu queria que você desse essa dica para o ouvinte. De repente ele não tem ali já constituída uma rede de apoio, mas sei lá, ele frequenta uma igreja, ele vai no clube, ele é benquisto entre os vizinhos e ele pode pedir e ativamente falar: olha, se eu precisar, você pode fazer tal coisa, né? Sei lá, só ficar aqui, ou só me dar uma carona, ou só fazer uma comida. Conta um pouco desse esforço de construção da rede social, da rede de apoio. Então, eu explico nas redes sociais e falei no livro também que a rede de apoio a gente se constrói mesmo. E assim, antes de você construir uma rede de apoio, a gente pode construir uma rede emocional, sabe? Eu acho assim, quando você se dispõe a ajudar, uma reserva emocional com as pessoas, né? A gente fala em reserva cognitiva, em reserva financeira. Você pensa se você tem uma reserva afetiva, né? Quando você é uma pessoa que você ajuda e contribui com qualquer pessoa. Eu tenho vizinhos aqui, meu prédio tem só 10 moradores e a maioria das pessoas são idosas. Quando eu sei que tem alguém precisando, se eu vou no mercado, eu bato lá, pergunto, eu vou no mercado, você quer alguma coisa? Mesmo isso a gente pode fazer direto, né? E assim, muitas pessoas falam assim, eu não tenho ninguém, mas isso é impossível, né? O ser humano, ele foi criado para viver em comunidade, como você falou, tem igreja, tem clube, tem as pessoas que conviveram durante a infância, a adolescência, será que você não conseguiu trazer nada, ninguém, sabe? Seus familiares, eu costumo dizer que família é um núcleo, né? Eu, meu marido, meus filhos e meus netos. Esse é o meu núcleo e são as pessoas que eu preciso que me apoiem e que me apoiam porque eu pedi. Porque até então, durante muitos anos, eu achava que a obrigação era minha, porque a mãe era minha. Mas eu aprendi sobre redes de apoio muito depois. E aprendi também que se você não pede, como é que a pessoa vai saber que você precisa de uma ajuda se você não manifestou essa necessidade? É muito difícil alguém bater na tua porta e falar: você quer ajuda? Não, não vai ter. Você não manifestando. Então, eu já ensinei, eu não sei se acho que eu falo isso no livro também, como criar essa rede de apoio. Quando você descobre que você tem um familiar que tem demência, faz uma lista de pessoas, de todo mundo que você conhece, e pergunta: olha, se eu precisar ir na farmácia, você ficaria com a minha mãe durante alguns minutos ou uma hora? Gente, dificilmente alguém não vai dedicar uma hora do seu dia, do seu tempo, para ajudar alguém. Você só vai saber se você pedir. E se você tiver uma lista com todo mundo, você pode pedir para várias pessoas. Gente, parece que é utopia, mas não é. Acontece. Se você se esforçar para formar essa rede de apoio, você consegue. Eu achei, Rô, já passo aqui para você, mas é que eu insisto nisso porque eu achei essa uma das dicas mais valiosas e surpreendentes, porque tem um monte de coisa que a Cláudia fala no livro e nas redes sociais, ela estudou, ela leu, ela fez gerontologia, mas tem coisa que é só de quem está mergulhado no problema, que vivencia na prática e agora, vivenciando na prática, estudando a teoria, que vem esses insights. Então você ativamente pega um caderno, escreve o nome das pessoas e liga, manda mensagem: olha, eu não sei se você está sabendo, falando que está com Alzheimer, pode me ajudar nisso, naquilo, no que você pode me ajudar? Esse esforço, ele certamente vai ser recompensador e a pessoa que cuida passa a se sentir cuidada. Não é só o autocuidado, ela de fato passa a se sentir cuidada porque tem gente que está ali por ela também. Então, eu insisto, essa eu achei uma dica valiosíssima para o nosso ouvinte. Cláudia, no livro você fala que dá para ter espaço, mesmo nessa rotina de cuidado e de dedicação com a sua mãe, de uma doença que a gente sabe que tem dificuldades, mas que dá para ter espaço para aprendizado, para superação, para momentos de amor. Como é que você definiria esses momentos, hein? Olha, esses momentos são bem pessoais. Eu acho que assim, eu não gosto de medir a dor de ninguém, o sofrimento de ninguém, nem os traumas. Mas você precisa estar aberto para resolver essas questões, se você quiser. Eu tive uma educação muito rígida,
Quem tiver a oportunidade de ler o livro vai descobrir que eu diria que quase abusiva. E isso é um ciclo, né, gente? A minha mãe também teve, e provavelmente meu avô também teve, né? Então, eu descobri, durante a demência, que eu tinha uma oportunidade de mudar essa situação, porque a pessoa com demência, ela não vai lembrar muitos traumas. Ela pode ter umas memórias de traumas, como a minha mãe, muitas vezes ela fala assim: Deus me livre, meu pai me mata. Ela tinha um medo e uma paixão pelo pai que é assim indescritível, né? E eu também tive isso. Eu tinha uma necessidade de ter o amor da minha mãe. E eu não tinha. Provavelmente ela me amou. Eu não tenho dúvida que ela me amou, mas ela não tinha demonstração de amor, nem de afeto, nem de toque. E com a doença, isso tudo mudou. A minha mãe, por muito tempo, hoje ela tem dificuldade de falar, mas ela ainda consegue falar: Eu te amo. Se eu falo para ela, eu te amo, ela tenta repetir, sabe? Através da leitura labial, de alguma forma, ela demonstra esse amor, coisa que eu nunca tive a minha vida inteira. Então, quando eu falo que é possível transformar, mesmo quando a pessoa não tem mais memória, não tem mais voz, mas ela tem sentimento. Isso é transformador. E se você estiver disposto a transformar a sua dor em amor, é possível. E eu mostro dentro desse livro que eu consegui. Quando eu falo assim, como a doença da minha mãe foi a nossa cura, tá aqui. Eu tenho certeza que foi a cura, tanto minha quanto dela, porque hoje ela recebe amor que ela nunca recebeu, eu dou um amor e tenho de retorno dele. E é interessante quando você coloca dessa maneira, Cláudia, porque imagino que tenha talvez reações, não sei se como é que é nas redes sociais, alguns comentários negativos de pessoas dizendo: olha, mas espera um pouco, você está falando do lado, quer dizer, do bom do Alzheimer e a minha vida tá difícil, não tá boa não. Meu pai está dando trabalho, minha mãe está dando trabalho, minha tia está dando trabalho. Como é que você pode falar de uma coisa boa numa doença? Mas eu acho que você deixa bem claro que é isso, você não nega as dificuldades e nem finge que não tem problemas, mas em meio aos problemas enxerga também essa possibilidade de cuidado, de carinho, de afeto, de você com ela, de ela com você, dos outros com você te ajudando nesses cuidados, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa reação. As pessoas chegam a reclamar, de falar: não tem coisa boa não, e essa perspectiva de não negar o problema e dentro do problema enxergar algo de positivo? Sim, sem dúvida. Uma das questões que é muito discutida é o nome do canal, né? Tanto do perfil do Instagram quanto no YouTube, as pessoas questionam muito. O que tem de bom no Alzheimer? Essa doença é horrível. Eu não, eu explico, eu tento explicar que isso é uma metáfora. Eu não estou falando da doença, eu estou tentando mostrar que em qualquer situação, não estou falando só de Alzheimer, no meu caso é o Alzheimer, mas qualquer situação desafiadora, ela pode te trazer crescimento espiritual, crescimento emocional e conhecimento também. Então, é transformador para qualquer pessoa que cuida de alguém que tem Alzheimer. Se ela tiver aberta, de coração aberto para acolher. Eu sempre falo uma coisa que eu aprendi com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Uma coisa é você estar disponível, outra coisa é você estar disposto. Geralmente, quem cuida de alguém com algum tipo de demência é a pessoa disponível. É aquela pessoa que está sem emprego, que está sem marido, não tem filhos, aí cai no colo dela. E ela talvez seja a pessoa menos indicada a cuidar, porque ela já tem tantas questões que ela vai encarar dessa forma. Que horror, que coisa horrível, que doença horrível. Agora, se ela, assim como muitas outras também, estiver disposta, eu não estava disponível, eu tinha minha vida profissional, eu tinha minha casa, minha família e tudo, mas eu abri a minha vida, eu estava disposta a cuidar. E eu enxerguei ali uma possibilidade de mudar. Mas isso não foi assim uma busca, a coisa foi acontecendo, e não é só comigo. Tem inúmeras pessoas, alunos meus, eu tenho um curso, Método Love Care,
E tem muitos que me agradecem, até pessoas que não cuidam de ninguém com Alzheimer. Pessoas jovens que falam para mim: Cláudia, muito obrigada pela tua forma como você fala de amor, eu consegui mudar a minha relação com a minha mãe. Então, esse livro, ele traz isso, ele traz uma demonstração de amor, mesmo no caos. É muito bonito isso que você está falando, Cláudia. E tem várias passagens no seu canal que trazem, inclusive, alguns vídeos da sua mãe, em alguns trechos até de uma forma um pouco mais bem-humorada, né? De você entrando um pouco na linha de pensamento que ela constrói. Você falou um pouquinho no começo do programa de não tentar lutar contra esses pensamentos, que é algo que a gente vê em casos mais iniciais de Alzheimer na família. Muitas vezes os familiares tentando explicar ou tentando ir contra aqueles pensamentos, que no seu caso você viu que não funcionava assim. O doutor Daniel também pode falar um pouquinho sobre essas estratégias. Você pensa, Cláudia, estou perguntando porque imagino que seja também um pensamento que venha para os nossos ouvintes que cuidam. Você pensa em manter a sua mãe sempre dentro de casa? Sim. Então, isso aí foi uma escolha na época, né? Primeiro, porque eu não tinha condições financeiras de pensar diferente. Talvez, se eu tivesse, eu teria escolhido uma outra opção. E uma ILPI, porque eu sou 100% a favor, porque ninguém pode julgar o que o outro vive, né? Eu sei que muita gente não tem a oportunidade que eu tenho de cuidar da minha mãe. Então, talvez, se na época que eu descobri eu tivesse condições de ter outra escolha, talvez eu tivesse, sabe? Mas hoje, no momento que ela está, numa fase avançada, já não é mais uma opção mudar o que eu escolhi lá no passado. Então, assim, mas eu digo sempre, não julguem o que não é da sua vida, no que não o calo de outra pessoa, né? Cada um sabe onde o calo aperta, e eu acho que julgar um familiar que precisou optar por uma ILPI é cruel. Então, eu sempre falo, cada um sabe o que passa. Então, eu apoio todas as situações. Na minha, foi essa a minha escolha e a minha oportunidade. Mas milhares de famílias têm outras escolhas e menos oportunidades, talvez. O que a Cláudia está comentando aí, a LPI, são as instituições de longa permanência, né? Residenciais, locais em que muitas vezes a família leva o seu familiar, porque ali ele pode ficar sendo cuidado, pode ficar muitas vezes numa condição de conforto e cuidado e bem-estar melhor até do que na própria casa, né, Cláudia? Claro que a mudança pode ser sempre um estresse, mudar sempre é um estresse, né, para qualquer um, mas você deixa muito claro isso, não significa amar menos. Né, levar muitas às vezes para uma Não, instituição não significa que você não está amando. Às vezes é até dolorido para a família fazer esse movimento, mas é o necessário para dar um bom cuidado, né? exatamente. Agora, Cláudio, só para não deixar passar, porque a gente fala aqui, já fizemos até programas do Humanamente sobre o bom humor, sobre a risada. Eu tenho um livro também pela Sextante sobre o riso. E você fala que essa é uma estratégia importante no cuidado, né? O método Love Care, a experiência toda de vida com o estudo que a Cláudia foi adquirindo, ela transformou num método mesmo de cuidado. E um dos pilares, me pareceu, é o bom humor mesmo, Cláudia. Fala um pouquinho para nós dessa Sim. estratégia. Sim, gente, porque acho que já tem até comprovação científica, né, que a felicidade, o humor, né, interfere muito na nossa saúde mental. Então, se você já acorda mal-humorado, pensando no que você vai passar pelo dia, você vai ter um dia ruim o dia inteiro, né? Então eu brinco com ela o tempo todo. Hoje ela grita muito em função da necessidade de falar. Eu entro às vezes, chego perto dela e falo: "Oh, meu amor, mas que gritaria é essa? Vamos parar com isso? Já deu". Ela começa a rir. Ela começa a rir e me beija, e pega minha mão, me beija, me abraça. Então, assim, eu acho que não existe coisa melhor, gente, do que sentir a felicidade e o bom humor. Eu falo sempre isso, assim, quando a gente está com raiva, eu pelo menos eu sou assim, né? Eu sinto uma dor física, eu sinto um aperto no peito, sabe? E assim, para quê?
Né? Para quê? Se você pode olhar a coisa de uma outra forma. Eu sou meio, como é que eu vou dizer? Poliana, né? Eu sou meio poliana. Eu prefiro não sofrer, então eu escolho o bom humor, eu escolho sempre o bom, porque está aqui, o bom do Alzheimer. Eu descobri dentro do Alzheimer uma coisa boa, ressignificar minha relação com a minha mãe. E assim eu vivo. Em outras situações da minha vida, eu escolho a melhor. É uma escolha. Temos que encerrar o papo com a Cláudia Alves. Que pena, Cláudia. Foi muito gostoso convidar você para esse papo aqui no Humanamente. Para os ouvintes que estiverem interessados, então, o livro que está nas mãos do Dr. Daniel Barros, O Bom do Alzheimer. Tem também a página da Cláudia no Instagram, compartilhando conteúdos, compartilhando aprendizados, e a rotina da mãe dela é o @o bom do Alzheimer. Cláudia Alves está por lá também. Muito obrigada pela entrevista, parabéns por esse trabalho que você compartilha com outras pessoas, que certamente ajuda muita gente. Bons dias próximos para vocês por aí. Você e a dona Francisca, um beijo. Muito obrigada. Um beijo para vocês todos. Obrigado, Cláudia, pela presença. Parabéns pelo canal, parabéns pelo livro. Sucesso aí para o livro, que merece, vai ajudar certamente muitas pessoas. Um abraço, dá um beijo na dona Francisca por nós. Obrigada. Gente, terminando aqui mais um programa Humanamente. Se você pegou pela metade e quiser acompanhar o papo completo com a Cláudia sobre a mãe dela com Alzheimer, tá no site da Band News FM, tá na versão do YouTube também, pelo canal do Humanamente no YouTube da Band News FM, ou você pode acompanhar na versão em podcast. Dr. Daniel Barros, obrigado, até semana que vem. Até semana que vem.